boa noite para todos que estão ligados conosco na nossa live da noite de hoje. Hoje o nosso assunto é um tema um pouco mais técnico. Hoje, aquilo que nós temos para tratar são os experimentos científicos espíritas do século XIX. Isso nos remete logo de início a uma pergunta. A pergunta é: por que motivo a mediunidade só apareceu no século XIX? Por que motivo a mediunidade só surgiu no século XIX? Resposta para a pergunta. Pergunta errada, porque a mediunidade não surgiu no século XIX. Existem muitas pessoas que acham que foi a partir do espiritismo que começou a surgir a mediunidade. Não, absolutamente não. A mediunidade é um atributo da criatura humana. Ele é um dom do homem, do ser humano, e está conosco desde o princípio. Todas as religiões foram formadas a partir de fenômenos mediúnicos. Não tem nenhuma religião na Terra que tenha sido formada sem que por trás dela não tenha acontecido um fenômeno espiritual. Todas, sem exceção, se forjaram a partir de um fenômeno, uma vidência, uma audiência, ou múltiplos fenômenos, mas algo espiritual aconteceu que abriu a janela para o surgimento da religião. E isso acontece desde o princípio da história da humanidade, desde a pré-história. Nós temos relatos de questões espirituais acontecendo na Terra. E por que os experimentos são do século XIX? Por que não tem experimento científico do século XIII, do século XV? Por que não tem coisa antes? Pois é. Coisa científica antes não tem, mas fenômeno, meu Deus, é o que mais tem. A Grécia Antiga está cheia de fenômenos, os oráculos, as pitonisas, os gregos, tanto os romanos, os egípcios com as seus inúmeros sacerdotes, com as suas cerimônias sobre a imortalidade da alma, os hebreus com seus profetas. Nossa, a mediunidade, ela está espalhada sobre a história do planeta. E durante a Idade Média, houve uma retração muito forte desse fenômeno, exatamente porque havia muita perseguição a tudo aquilo que fosse espiritual. Havia uma ideia de que fenômenos espirituais eram fenômenos demoníacos. E então, a mediunidade ficou escondida. Os médiuns eram levados à fogueira, eram queimados, torturados, mortos. Então havia muito medo de alguém dizer que tinha algum tipo de percepção espiritual. A Europa, portanto, ficou toda contraída com relação a essa questão dos fenômenos, e muitos dos que eram médiuns se escondiam fora das cidades, fora dos burgos, para poder sobreviver naqueles tempos tão difíceis para quem tinha algum tipo de mediunidade. E durante muito tempo, assim foi, a humanidade passou boa parte da sua história com uma leitura profundamente amarga, extremamente preconceituosa e extremamente podadora de tudo aquilo que referisse à questão espiritual. É por isso que nós não encontramos experimentos científicos sobre a mediunidade antes, mas isso não quer dizer que os fenômenos não existissem antes. Os fenômenos existiam. E na época da Idade Média, ou eram tidos como uma coisa sagrada, e fazia das pessoas que eram médiuns santos, ou era uma coisa demoníaca e se fazia dos médiuns endemoninhados e, portanto, passíveis de fogueira e de morte. E foi assim que a humanidade caminhou até nós alcançarmos o início do século XIX. Por que o século XIX é tão importante? Por conta de um evento que aconteceu no finalzinho do século XVIII, chamado Revolução Francesa, que muitas vezes a gente enxerga apenas como um movimento político de quebra de um regime que tirou o rei do poder
e começou, então, o primeiro modelo de república na Europa. Nós já tínhamos república nos Estados Unidos, em 1776, mas na Europa, esse formato de governo, sem ser a partir de um monarca, começou com a Revolução Francesa. E não foi só uma mudança política, teve uma mudança muito profunda, porque houve muita perseguição religiosa nesse período aos sacerdotes. Até a época da Revolução Francesa, a Inquisição existia na França. Com a Revolução Francesa, destituiu-se tanto o poder do monarca, do rei, Luís XVI, como também a religião perdeu a força que tinha. A própria Catedral de Notre-Dame, ela deixou de ser uma catedral consignada para a Igreja Católica e tornou-se o templo da razão. Uma nova religião, se a gente pudesse assim chamar, chamada razão, foi imposta pelo novo governo e foi quebrada toda a estrutura de autoridade que a religião possuía sobre os franceses. Desde a Revolução Francesa, nunca mais houve fogueiras, nunca mais houve inquisição, nunca mais aconteceu a perseguição religiosa, e a partir desse movimento, que é um movimento político, dá-se uma liberdade para a humanidade que transcende o aspecto político e alcança o aspecto religioso. Até então, quem dava as cartas no mundo era a ciência. A ciência que quem dava as cartas do mundo era a religião. A religião é que mandava sobre a ciência. Para se ter uma ideia, é somente em 1860, e eu não estou errado na data, 1860, portanto, após a publicação de O Livro dos Espíritos, que Louis Pasteur, na França, vai provar que um animal só pode vir de um outro animal, porque até ali havia a ideia da geração espontânea, em que se dizia que condições inorgânicas geravam animais. Os patos surgiam da espuma das lagoas, os ratos surgiam de camisolas suadas com restos de queijo em ambientes escuros. Existe um tratado de Aldovandro, de 1524, que dá a receita de como gerar ratos. Uma camisa suada, restos de comida, você embola isso, coloca num quarto escuro. Dias depois, quando você voltar lá, daquela camisola surgiram ratos. Esse pensamento só vai ser extinto em 1860, quando Louis Pasteur prova que somente animais podem gerar outros animais. Então, a ciência ela estava muito subjugada ao formato daquilo que a religião determinava. Havia muito medo de se pesquisar. Mas com a Revolução Francesa, houve um alento de pesquisa, houve uma possibilidade de libertação religiosa. E quando o século XIX começa, há um interesse muito grande em quebrar essas algemas e finalmente questionar a religião, questionar as verdades que as religiões haviam posto. E aí o século XIX é marcado por uma série de experimentos interessantíssimos, não só experimentos, como de experiências do ponto de vista religioso. Muitas religiões, muitos braços do protestantismo vão surgir no século XIX em função dessa liberdade religiosa, e muitas das correntes do chamado espiritualismo moderno, não só o espiritismo, mas várias outras doutrinas que também estão apoiadas na reencarnação, na lei de causa e efeito, na imortalidade da alma, tal como o espiritismo, existem diversas delas, elas surgem também no século XIX, chamado século das luzes, chamado assim porque foi a hora que se tirou o véu da escuridão sobre a humanidade e o homem pôde pesquisar, o homem pôde conhecer, nós tivemos a oportunidade de fazer mudanças muito profundas na nossa sociedade e verdades até então não discutidas começaram a acontecer. E é no seio dessa sociedade nova, ávida de conhecimento, que muitas pesquisas da área da ciência vão acontecer. É quando se vai descobrir a eletricidade, o magnetismo, o eletromagnetismo, a teoria quântica de Max Planck, Volt, Ampère, Faraday,
diversos homens daquele período vão pesquisar a eletricidade, vão se debruçar sobre aquilo que antes não poderia ser pesquisado, e junto com as pesquisas que davam origem a uma leitura totalmente diferente de mundo, sonhos e mais sonhos se alargaram, porque a ciência estava liberta para poder pesquisar, vão acontecer os experimentos do século XIX. Então, por que existem os experimentos do século XIX? Porque foi o século em que se pôde pesquisar. Antes disso, fogueira para todos os que pesquisassem, fogueira para todos os pesquisados também. Nós tínhamos muito medo de fazer qualquer tipo de investigação científica. E o século XIX, sem as pressões que a religião tinha, deu origem para que várias experiências pudessem ser feitas e assim pudéssemos conhecer muitas coisas interessantes sobre o mundo espiritual. Não era mais um mundo fantástico. Não pertencia mais ao domínio do sobrenatural. Agora, trazia-se a mediunidade para os laboratórios. Era o momento de investigar esse fenômeno com os olhos da ciência, que até então, pela janela, de longe, olhava os fenômenos acontecendo sem ter autoridade para poder falar alguma coisa, uma vez que a toda poderosa religião impedia que qualquer tipo de análise mais criteriosa sobre os fenômenos pudesse ser feito. Valia apenas a opinião dos religiosos. Nós temos, portanto, no século XIX, um fenômeno muito importante acontecido em dias que se completaram aniversário recentemente, dia 31 de março. 31 de março de 1848. É um fenômeno que passou para a história do espiritualismo moderno com o nome de o fenômeno de Hydesville. Todos nós conhecemos essa história. Todos nós sabemos o que foi que se deu. Resumidamente, para os que não sabem, foi uma família que se mudou para uma casa e batidas começaram a acontecer nessa casa. A família começa a ter notícia de que estava alguma coisa estranha acontecendo e no curso das batidas descobre-se que era um espírito e começa uma comunicação telegráfica com esse espírito. Telegráfica por quê? Porque se convencionou que uma batida era A, 2 batidas era B, 3 batidas C e, evidentemente, 26 batidas a letra Z. Felizmente, ninguém se chamava Zuzu, senão eles tinham passado a noite inteira para poder escrever o nome de alguém. E foi assim que, durante todo esse período que a gente tem de pesquisa, o fenômeno de Hydesville vai revelar essa história que passa para os anais da história do espiritualismo moderno como sendo um fenômeno significativo. Mas ela tem alguns detalhes muito interessantes e que vale a pena a gente pesquisar para ir além daquilo que tipicamente a gente conhece sobre essa história. Vamos aos detalhes. O espírito que se manifesta nessa casa chama-se Charles Rosner. Ele dá o nome dele por batidas. Ele diz que ele teria sido um mascate que apareceu naquela região anos antes, oferecendo produtos como mascate. E a família que vivia nesse barracão antes dos Fox, que era a família que estava lá, ter chegado, essa família chamava-se Bell. A família Bell comprou uns produtos e não pagou. Como não tivesse pago, o Rosner voltou para fazer a cobrança. E os Bell não tinham dinheiro para pagar. E em função da insistência do mascate, eles sugeriram que ele voltasse no final de semana, que eles iriam pagá-lo. Havia uma empregada chamada Lucrécia, que trabalhava com eles. O casal chama Lucrécia e dá dispensa para ela, diz: vá passar o final de semana na casa de seus pais. Então ficou só o casal, os Bell, para receber o mascate. Quando o mascate chega, o mascate entra, eles têm uma discussão acalorada e na discussão eles lutam e o Rosner acaba sendo morto com uma faca. É isso que ele conta para as pessoas. E ele ainda diz mais: eu estou enterrado aqui. Os Bell
me enterraram nessa casa. Essa notícia toda é contada nas noites ali do dia 31, começa no dia 31 e nos dias subsequentes. Isso deixa a comunidade do entorno do barracão empolvorosa, porque eles sabem que os Bell moravam ali, eles sabem que Lucrécia havia trabalhado ali. E começam, então, a cavar em torno da casa, procurando algum resto de pessoa. Nada foi encontrado. Nada foi achado. Foi achado restos de ossos, cabelos, nada que fosse conclusivo de um corpo de alguém. Depois de muita insistência, nada tendo sido encontrada, o jornal ali local publica essa ocorrência, e aí essa notícia sai do vilarejo de Hydesville e alcança a sede do condado, era do condado de Nova York. Então, a autoridade policial decide fazer uma investigação. Os policiais e algumas pessoas tidas como pessoas mais ilustres voltam à casa dos Fox para fazer uma investigação, ver se aquilo era verdade. E quando eles voltam para fazer essa verificação, fenômenos mais intensos do que haviam sido feitos da primeira vez, que eram apenas batidas, sons de batidas nas paredes, outros fenômenos começam a acontecer. Luzes apareciam na escuridão, pedaços de corpos se materializavam, braços, mãos, cabeças aparecem nessa segunda equipe que vai lá, e essa segunda equipe confirma o que aconteceu com a primeira e depois ainda assina aqui dizendo que aconteceu outros fenômenos ainda mais intensos. A segunda publicação é um escândalo. E quando essa notícia se espalha na sede de Nova York, a própria Universidade de Nova York não aceita esse tipo de manifestação e destaca uma equipe de professores, de peritos, comandadas pelo próprio reitor da universidade, um juiz chamado Joseph Edmonds, que vai com a sua equipe para Hydesville para investigar o fenômeno e leva para secretariar as reuniões a sua própria filha, chamada Laura Edmonds. Laura era uma moça que foi chamada para fazer parte da equipe, não porque ela fosse ilustre, mas porque ela era taquígrafa. O que é taquígrafo? Uma pessoa que tem uma forma de escrever tão rápido quanto se fala. Naquela época não tinha gravador, os taquígrafos eram importantes, porque a pessoa ia falando, olha, está acontecendo isso, assim, assim, e o taquígrafo rapidamente consegue colocar no papel, de maneira muito célere, a fala das pessoas, depois ele lê e transfere aquilo para o idioma que se quiser, no caso, o inglês. Então, Laura vai integrar a equipe, e quando os peritos chegam, eles ouvem as batidas que a primeira equipe falou. Eles veem as luzes que a segunda equipe falou, os pedaços de braço e de cabeça que a segunda equipe falou, de maneira muito mais intensa. Existem fenômenos muito mais fortes na terceira equipe, e Laura, a filha de Joseph Edmonds, era médium e não sabia. Quando Laura chega no local onde se davam os fenômenos, ela entra em transe mediúnico e fala em 9 idiomas diferentes. 9 idiomas. Ela tinha a faculdade de xenoglossia. E aí ela começa a dar comunicações em idiomas estranhos e as pessoas, isso aí que ela está falando é o idioma tal, que Laura evidentemente não conhecia. E aí, Joseph Edmonds e mais o seu grupo de pesquisadores emite um laudo dizendo que todos os fenômenos eram verídicos. A importância de Hydesville é exatamente porque é a primeira vez na história que um fenômeno dessa natureza tem uma documentação comprobatória da sua existência. Fenômenos de espíritos que assombram casas é muito antigo, muito velho. Não há nada de especial nisso, nada de especial. Mas o que há de significativo é que esse fenômeno é um fenômeno que tem um certificado, um selo de garantia de que ele teria efetivamente acontecido. Interessante o fato de que eles acontecem em 1848,
mas não há qualquer menção de Allan Kardec na obra básica sobre isso. Por isso que não se fala que Hydesville está relacionado com a história do espiritismo. Fala-se do espiritualismo moderno, porque não houve uma absorção dessa informação dentro da codificação kardeciana. Por que motivo Kardec não teria trazido um fenômeno tão forte para o corpo da mensagem doutrinária espírita? Porque é melhor rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. As irmãs Fox, que eram duas, Margaret e Kate, eram adolescentes quando os fenômenos aconteceram, mas elas tinham uma irmã bem mais velha, chamada Lea ou Lia. E essa irmã mais velha estava numa condição econômica muito difícil. Então, ela envolve as duas irmãs adolescentes para que elas comecem a fazer apresentações em determinados lugares, mostrando as faculdades mediúnicas que elas possuíam. Porém, como nós todos sabemos, mediunidade toca de lá para cá e não daqui para lá. Então, fazer uma reunião para mostrar fenômenos mediúnicos é um risco, porque pode ser que naquele dia os espíritos não venham, pode ser que naquela oportunidade não ocorra fenômeno mediúnico. E você vai fazer o quê? Como é que você vai lidar se nada acontecer? Mas Lia não estava preocupada com isso, ela estava preocupada especificamente que as irmãs pudessem produzir fenômeno para tirar dinheiro. Ela vendeu a faculdade das irmãs. E isso gerou uma série de desgastes, porque como elas não conseguiram sempre produzir os fenômenos, começaram a aparecer fraudes também. Num período mais à frente, as irmãs começaram a entrar em depressão, as duas menores, entraram no alcoolismo, e por conta da situação crítica que elas se encontravam financeira, uma das duas, elas eram 3 irmãs agora, Lea, Margaret e Kate. Margaret, que era a do meio, ela depois acaba dando umas declarações, dizendo que tudo aquilo era uma farsa, que nada disso teria acontecido, e ela, portanto, desmente os fenômenos como se fosse possível desmentir aquilo que acontecia que não estava sob o comando dela. Ela tem uma vida muito sofrida, ela tem muitos problemas em função dessa história de Hydesville, da venda dessa mediunidade, e tanto ela como a irmã mais jovem, Kate, também sofre muito em função, Kate é a mais velha, Margaret é a mais nova. Então, Kate sofre muito e Margaret, que é a mais novinha, sofre também bastante com a história do fenômeno de Hydesville. E, apesar de todas essas coisas, elas não conseguiram desmentir porque os fenômenos eram legítimos e foram percebidos independente daquilo que elas pudessem dizer. E as pessoas diziam, como é que poderia fazer isso? Isso era um estalido que eu fazia no meu pé. Mas não justificaria as coisas que aconteceram. Só que Kardec, por uma questão de prudência, nunca relatou nada sobre Hydesville nas suas obras. No ano de 1904, portanto, muito tempo depois, muito tempo, são 54 anos depois dos fenômenos terem acontecido, nós vamos encontrar uma história bem interessante. Nova York decide fazer um museu, chamado Museu do Espiritualismo Moderno. Esse museu existe, e aí várias peças, várias comprovações de fenômenos mediúnicos foram levados para esse museu. E alguém teve a ideia de que o barracão dos Fox tivesse que ser levado para esse museu. E nos Estados Unidos, vocês sabem, tem muito aquele negócio de você pegar uma casa e tirar a casa inteira e transportar para onde você quer. Então, eles resolveram fazer o transporte do barracão dos Bell, do condadozinho lá, da cidadezinha de Hydesville, em direção a Nova York. Quando eles foram mexer na casa para arrancar o barracão do lugar e colocar na prancha para levar, a estrutura do barracão, que era de madeira, sacode. E no porão da casa, havia uma parede no porão e essa parede cai.
Como que uma parede cai? Porque era uma parede falsa. O que é uma parede falsa? É uma parede que não é construída amarrada com a outra. Se você bem perceber, quando o pedreiro vai fazer uma parede, ele amarra um tijolo de uma e da outra e prende. As paredes ficam presas, porque meio tijolo de uma prende com meio tijolo da outra. Então, a parede, quando seca o cimento, ela está amarrada. Uma parede falsa é uma parede não amarrada. É como se fosse assim. Depois de um quarto construído, eu levanto uma parede sem estar presa com tijolos prendendo a parede. Então, ela fica só em pé, mas ela não está amarrada. Se alguém pudesse colocar um gancho e puxar, essa parede cairia, porque ela está só encostada. E foi o que aconteceu. Na hora que eles mexeram no alicerce, uma parede falsa do porão cai. E quando essa parede cai, entre as duas paredes havia o esqueleto de um mascate. O esqueleto de um homem, com uma mala de mascate do lado e uma faca. Certamente a faca do crime, a mala de venda e o corpo de Rosner. E por que isso não foi encontrado antes, já que ele estava ali? Porque ele não deu a informação. Porque o objetivo não era prender ninguém. O objetivo era trazer a informação da imortalidade da alma. O fenômeno, portanto, se torna extremamente importante exatamente por ser a primeira das circunstâncias marcadas pela existência de um laudo nesse sentido. Boas referências sobre tudo isso que a gente está falando, a gente encontra em duas obras fundamentalmente. Uma delas, Afinal, Quem Somos?, de Pedro Granja, que traz um relato detalhado sobre este fenômeno, com determinadas informações preciosíssimas sobre o desdobrar das várias equipes que estiveram no barracão dos Fox. E uma segunda obra interessante para se estudar sobre esse assunto é a obra Espiritismo Básico, de Pedro Franco Barbosa, que, dentro do histórico do Espiritismo, reserva um capítulo para tratar dessa questão e das experiências que se seguiram e a descoberta do corpo do mascate no ano de 1904. Então, esse fenômeno, ele ocorre antes do surgimento do Espiritismo. Ele ocorre antes de Allan Kardec chegar ao movimento espírita. E é exatamente essa experiência vivida pelas irmãs Fox que chama a atenção do mundo e que deflagra o fenômeno das mesas girantes. Há uma correlação muito estreita entre as mesas girantes e o fenômeno de Hydesville, porque foi ali naquele fenômeno e nas várias apresentações que as irmãs faziam, que começou a ideia de se sentarem em volta da mesa e as mesas se mexerem, darem respostas. Daí que elas podem não ser importantes pelo fenômeno de Hydesville em si, mas por serem as indutoras, as pessoas que, de certa maneira, estimularam que as mesas girantes acontecessem. As mesas girantes vão acontecer e inúmeros cientistas daquela época irão se interessar por esse fenômeno. Nós vamos encontrar vários pesquisadores dessa época indagando sobre a questão desses fenômenos que existiam. Nós temos na França vários estudiosos. Nós temos Gabriel Delany, Camille Flammarion, Gustave Gelley. Nós temos na Alemanha Alexander Aksakov, na Itália Cesare Lombroso e Ernesto Bosano, na Inglaterra Coronel de Rocha, Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes. Temos Alfred Russel Wallace, também um pesquisador muito importante. William Crookes, outro pesquisador também um pouquinho mais tardio do que esses outros, mas muito importante na construção do pensamento espírita. E esses pesquisadores todos, eles vão fazer um trabalho muito curioso nesse sentido. Nós temos uma obra, volto a repetir o nome dela, Afinal, Quem Somos?, de Pedro Granja,
que tem capítulos específicos discutindo sobre esses fenômenos mediúnicos do século XIX. E ali ele vai apresentar a pesquisa de mais de 80 pesquisadores, que cada um, na sua parte específica, fez experimentos, às vezes com os mesmos médiuns ou com médiuns diferentes, mas percebendo a questão da imortalidade, da vida no mundo espiritual. Essa obra, aqui, Afinal, Quem Somos, tem muitos relatos curiosíssimos que a gente só encontra em algumas obras científicas do século XIX. Ele vai falar muito sobre fenômenos de materialização, que eram fenômenos muito frequentes no século XIX. O fenômeno de materialização é o fenômeno através do qual o espírito, já desencarnado, consegue tornar o seu perispírito tão denso que passa a ser visível. Você passa a enxergar o espírito que já desencarnou. Todo mundo vê, não é só o médium. Todas as pessoas podem ver. E em algumas circunstâncias, ele não somente vê, como pode tocar. Existem determinados fenômenos de materialização que o espírito não é somente visível, mas é também tangível. E boa parte dos pesquisadores dessa época se debruçaram para estudar o fenômeno da materialização, porque era entre todos eles o mais cabal que a gente pudesse ter para comprovar a existência do espírito. Isso nós vamos enfrentar assim, de maneira muito franca, vários pesquisadores estudando alguns médiuns muito importantes, como Eusápia Paladino, Madame d'Esperance, Douglas Home, você tem Florence Cook, outro médium incrível também desse período. Não eram muitos os médiuns que se tornaram notáveis. Por quê? Porque alguns deles tinham uma mediunidade tão pujante que não era necessário ir atrás daqueles que faziam fenômenos mais tímidos, uma vez que você teria pessoas que produziam fenômenos de forma extraordinária. Entre os vários pesquisadores, o foco na materialização era quase que uma constante entre todos eles. Você vai ver Ernesto Bozano, César e Lombroso muito focados no fenômeno de materialização. César e Lombroso, por exemplo, que era um grande criminalista, tem obras na área de criminalidade, advogado famosíssimo, ele era um descrente da materialização, dos próprios fenômenos espíritas. E aí ele vai para uma reunião dessa e ele senta e fica assistindo. De repente, uma entidade se materializa. E o espírito vem andando na direção dele. Vem andando. Quando chega perto dele, que ele olha, é a mãe dele materializada. A mãe dele é de uma região da Itália que tem uma maneira muito particular de falar, que é diferente do lugar de onde ele vivia. Ele estava morando numa determinada região da Itália e a mãe dele era de outra região. É como assim, a maneira de falar dos portugueses e a maneira de falar dos brasileiros. Os brasileiros dizem, te amo. Os portugueses dizem, amo-te. Então, você percebe a frase de acordo com o local de onde a pessoa vem. E a mãe dele aproxima-se dele, ele fica olhando, é minha mãe. E quando ela chega perto, ela diz, filho meu, filho mio. E ele diz assim, é minha mãe, porque na região de onde eu venho se diz filho mio, não se diz mio filho. Então, era mais um indicativo de que aquele fenômeno era legítimo. E quando ele percebe a mãe, cai por terra todas as suas descrenças e ele, de detrator do espiritismo, passa a ser um estudioso do fenômeno e que escreve obras muito interessantes sobre a questão da mediunidade. A própria obra, Afinal, Quem Somos, chega a afiançar que entre todos os pesquisadores que fizeram esforços para interpretar o fenômeno espírita no século XIX, não existe nenhum, vou repetir,
Não existe nenhum que tenha estudado esses fenômenos e tenha se convencido de que eles não eram verdadeiros se esses não tinham ideias preconcebidas. Então, todo pesquisador isento que se debruçou para estudar o fenômeno espírita se convenceu pela legitimidade dele. Assim aconteceu com César Lombroso, com Ernesto Bozano, aconteceu com Alexander Aksakov, que estudava o fenômeno da materialização e estudava os fenômenos de desmaterialização. O que seria isso? É que, conforme Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quando o médium promove o processo de materialização, que se dá a partir da excreção de uma substância chamada ectoplasma, essa substância sai do corpo do médium como se fosse uma espécie de uns fios de chantilly, uns fios de algodão, é uma coisa esbranquiçada, mole, sem forma definida, e essa substância ela vai saindo do corpo do médium, ela vai saindo. Quando o médium não é muito abundante, ela sai como se fosse um vapor. Você vê, quando a pessoa está com frio, que ela respira, sai aquela fumaça. Quando se tem pouca doação de ectoplasma, o que você percebe é aquele ectoplasma saindo na forma de uma fumacinha. Quando a doação de ectoplasma é muito pujante, e é isso que geralmente acontece nos fenômenos de materialização, surgem cordões de ectoplasma que são grossos, são densos, são visíveis a olho nu e começam a sair do corpo do médium assim de maneira muito abundante. E como matéria não se cria, tudo aquilo que está se materializando está se desmaterializando do médium. E Alexander Aksakov estudava o fenômeno da desmaterialização durante o fenômeno da materialização. Como que o corpo do médium se desmaterializava ao tempo em que ele também se materializava. Gabriel Delany, estudando essa questão, começou a fazer uns estudos pesando o médium antes da reunião mediúnica e depois. O que fazia Gabriel Delany? O médium ia começar a reunião, ele pesava o médium. Durante a reunião de materialização, ele pesava o espírito e o médium para saber se fazia sentido. E toda vez que ele pesava o espírito e o médium, o peso dava um pouquinho menor do que o peso do médium. Puxa, não é possível. Perdão, um pouquinho maior do que o peso do médium. Aí pesa o médium, dá tantos quilos. Durante a reunião, pesa o espírito e o médium em soma, dá mais do que o peso do médium. Não é possível. Isso sempre era feito. E os fenômenos de materialização, eles são marcados por muito rigor. Geralmente, eles eram produzidos assim. Para fazer uma reunião de materialização séria, o médium era colocado numa espécie de jaula. Essa jaula, toda de ferro, tinha uma cadeira em que a pessoa ficava sentada na cadeira. Ali na cadeira, ela era presa, amarrada, com correntes, cadeados, para que o médium não pudesse sair. A jaula trancada e o cadeado batia a porta, para que ele ficasse preso dentro dessa jaula. Todas as janelas eram lacradas e colocadas etiquetas autoadesivas pregando as portas das janelas. Essas etiquetas já teriam sido assinadas previamente por todos os presentes. Assinava-se essas etiquetas, todo mundo vai participar da reunião, assina aqui. E depois passava-se cola e pregava nas janelas. Porque se alguém quisesse abrir aquela janela, rasgaria o selo e, como todos assinaram, ninguém poderia dizer, eu não assinei, rasgaram aqui. Todos tinham que assinar. E aí, depois, eles colocavam as pessoas sentadas numa fila e à esquerda da primeira cadeira tinha um prego no chão e à direita da última cadeira um prego no chão. Então, eles passavam um fio amarrando a cabeça do prego, esse prego passava por dentro do buraco da roupa de todo mundo que estava sentado e lá no final, o último do último, aquele fio era amarrado no prego de lá. Para que isso?
Qualquer um que se levantasse, todos saberiam, porque ele se movimentou daquele lugar. Em cima do prego da esquerda e da direita, uma outra etiqueta com a assinatura de todos os presentes também era posta sobre o prego, para não parecer que alguém devagarinho soltou o prego, segurou aqui, sem que ninguém visse, saiu, voltou e depois amarrou de volta. Tem uma etiqueta em cima para impedir também essa movimentação. A autoridade policial é chamada e confere que todas as portas e janelas estão trancadas e que não existe outro acesso ao ambiente. Policiais são postos do lado de fora e do lado de dentro de cada janela e porta para confirmar de que ninguém tentou entrar ou sair do ambiente. Esses são os cuidados que se toma numa reunião de materialização. E mesmo com todos esses cuidados, eles não conseguiam entender. A Gabriel Delany fazia e disse, mas por que o peso dá maior? Não pode dar maior, tem que ser uma coisa. Até que ele teve uma ideia. Ele pesou todo mundo antes da reunião. Ele pesou todos. E na hora da manifestação, ele quebrou o lacre e disse, todo mundo se pesa. Quando ele somou, o peso bateu. Por quê? Porque uns doavam mais fluido, outros menos, mas o espírito materializado era formado por doação de poucos gramas de um do outro, e no final fazia o corpo do espírito materializado. Então, essas experiências elas foram muito importantes no século XIX para confirmar a existência do espírito. Houve uma vez que Gabriel Delany estava investigando o fenômeno de materialização. E disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar um balde de parafina para a sala. E a parafina derrete a 67 graus. Meter a mão na parafina quente não mata. É a vela derretida. Pega a vela, derrete. Dói um pouquinho, mas não mata. Então ele pegou parafina, botou a parafina lá e botou um balde com água fria. O espírito mete a mão dentro da parafina e depois mete a mão na água fria. Volta para a parafina, água fria, parafina, água fria. Repete isso várias vezes e a parafina vai criando como se fosse uma espécie de luva. Depois que a luva está grossa, densa, o espírito coloca a mão materializada em cima da mesa e desmaterializa a mão. O que acontece? Fica uma luva de parafina em cima da mesa. Essa luva tem até as impressões digitais do chamado morto. Há alguém que poderia dizer, mas isso aí o cara com jeitinho, ele vai, de repente, ele tira a luva. Tá certo. Então, os espíritos passaram a fazer luvas de parafina com a mão fechada. Metia o punho fechado. Tira uma luva de parafina com o punho fechado. Não tem como. Faziam com as mãos abertas. Não tem como você depois tirar a mão, se estiver aberta, vai quebrar. Não tem como. Então, eles faziam pés, faziam rostos, mãos entrelaçadas eram produzidas. Se sai, por que lado saiu? Porque são as duas mãos postas dentro do balde de parafina. Quando eu quiser desmaterializar, vai sair por qual lado? Então, essas luvas de parafinas, elas são muito conhecidas. E tem muitos lugares, é um dos primeiros trabalhos que se faz com materialização, a produção das luvas de parafina. E aí, Gabriel Delany, levando as parafinas para a reunião, disse, eu estou desconfiado que essas luvas podem ser produzidas antes. Vai que alguém com carinho durante a semana produz essas luvas, sabe lá de que jeito, aí chega na hora, o cara bota em cima da mesa, e eu penso que foi feita na reunião. Eu tenho que ter uma forma de saber se a parafina foi ou não produzida na reunião que eu estou presente. Daí ele pegou um composto químico, que é um composto que você joga na parafina e ele dissolve e fica meio azulada a parafina. Depois, se você pegar esse composto e pingar uma outra substância nele, ele fica rosa, provando que realmente aquele elemento foi colocado dentro dela. Ele colocou essa substância azul e foi para a reunião mediúnica. Quando ele chegou lá, sem que o pessoal percebesse, ele jogou o pó dentro e começou a misturar. Só que não deu tempo de dissolver tudo. Então, ficou umas bolinhas ainda do pó sem dissolver, e ele tentando dissolver a parafina muito quente, não dissolveu.
dissolveu uma parte não dissolveu, ficou cheio de bolinha, paciência, agora já foi, deixa. Aí você fez lá e sentou. A reunião começou a acontecer, e a entidade começou a se materializar e a fazer luvas, e deixando as luvas em cima da mesa. E aí, ele disse, depois eu vou pegar essas luvas, eu vou levar para casa. Quando a reunião acabou, ele disse, posso pegar essas luvas? Pode. Das luvas, ele quebrou um pedacinho de cada uma, um pedaço pequeno, só para testar, para ver se tinha substância naquela parafina que ele estava levando. Levou tudo para casa, quando chegou em casa, abriu o pacotinho com as parafinas, quando ele olhou, todas azuladas. Ele disse, deve ser realmente. Aí ele pegou as parafinas e colocou para observar na luz de maneira mais clara. Além de estarem azuis, elas estavam cheias das bolinhas que não dissolveram, comprovando efetivamente que aquelas eram as bolinhas que se formaram quando ele tentou, ou seja, aquelas luvas legítimas de parafina haviam sido produzidas durante a reunião que ele estava. Daí, só para testar mesmo, ele pingou a outra substância e ficou rosa. Realmente, eu estava na reunião em que essas luvas foram feitas. Luvas de parafina sempre foram coisas muito interessantes. Os fenômenos do século XIX são cheios de histórias desse tipo. Eusápia Palladino, que foi um médium muito importante, produziu muitas materializações, ela era italiana e foi muito usada pelos pesquisadores italianos, Cesare Lombroso, Ernesto Bosano, mas também por Alexander Aksakov. Ele também fez muitos experimentos com ela. E ela também foi investigada pelos ingleses. Os ingleses também estudaram Eusápia Palladino. Os ingleses estudavam muito Eusápia Palladino e estudavam Douglas Home, que era um cara incrível, era um médium assim diferenciado, porque era um homem muito correto. Ele foi muito bem descrito como sendo uma alma extremamente bondosa. Douglas Home não era simplesmente um médium extraordinário, ele tinha uma visão espiritual muito impressionante da vida e tinha um coração muito grande. Ele era um médium, não somente um bom médium, mas era também um médium bom, como diz Allan Kardec. E ele fazia muitos fenômenos interessantes, não só de materialização, mas de levitação, transporte de objetos. Ele fez muitos experimentos interessantíssimos entre os ingleses, e o seu nome está na galeria dos médiuns mais interessantes que os ingleses tiveram a oportunidade de investigar. Mas talvez o século XIX, em que pese as experimentações que foram feitas pelos vários pesquisadores desse tempo, encontram também um experimento muito interessante ocorrido no período de 1870 a 1874. São aproximadamente 5 anos de pesquisa. É uma pesquisa feita por William Crookes. William Crookes não era um pesquisador espírita. Ele era um físico. Seu nome está nos livros das enciclopédias. Ele foi o descobridor do elemento tálio. Ele tem prêmio Nobel na área da química e da física. Ele inventou o protótipo dos raios catódicos, aquele das antigas TVs que existiam, TV de tubo. Ele fez o experimento que deu origem àquela ideia, hoje já não é mais usado. E William Crookes, ele era uma pessoa muito notável na Academia Real Inglesa, como sendo um dos mais ilustres dos sábios do seu tempo. E naquele período, o fenômeno espírita estava em voga, havia muitas pessoas discutindo sobre o fenômeno, sobre as consequências dele, se isso era verdade, se não era, muitos pesquisadores mexendo, e a Academia Inglesa decidiu que ela iria dar um parecer formal sobre aquela situação. Ela escolheria um cientista para capitanear uma equipe e esses pesquisadores iriam investigar fenômenos mediúnicos do seu tempo. Quem foi o escolhido? William Crookes. Ele aceitou o desafio e, com uma equipe de vários cientistas, eles foram investigar a mediunidade de uma jovem de 15 anos, chamada Florence Cook.
O nome dele é Crookes. 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 William Crookes. Ela é Florence Cook. Cook. Essa menina tinha 15 anos de idade e, segundo aquilo que diziam, era portadora de uma mediunidade excepcional. E coube a William Crookes a investigação sobre ela. Para poder fazer uma investigação mais pormenorizada, ele transferiu a residência dela para o laboratório. Para que ela não pudesse ter possibilidade de fazer nenhuma fraude, ela não ficava sozinha em nenhum momento. Sempre alguém acompanhava a Florence onde ela ia. Ela não teve mais privacidade desde que os experimentos começaram. Ela, muito jovem, foi levada para o local onde os experimentos iam começar e ali colocaram os aposentos onde Florence iria dormir. Logo nas primeiras noites que começaram a fazer os estudos, Florence estava dormindo e, de repente, ouviram Florence como que conversando com alguém. Ela dizia: eu não quero, vai embora daqui, eu não gosto de você, saia da minha vida, eu não quero você aqui. E uma outra voz dizia: deixe de ser criança, você sabe que isso é uma coisa muito séria, você está brincando com isso, vamos embora, colabore no fenômeno, colabore, você pode dar mais, vamos, Florence, ajude. E aí os cientistas chegaram. Quando chegaram lá, estava a Florence deitada e dela estava saindo uma substância esbranquiçada e um ser formado até a metade e o resto do corpo não formado discutia com Florence deitada. O espírito, que se materializou parcialmente de Florence, exigia que ela doasse mais fluido para que ele pudesse se formar. O espírito que se manifestava chamava-se Annie Owen, uma inglesa que havia vivido durante um certo período na Índia e teria desencarnado por lá. E essa Annie Owen decidiu que usaria da faculdade mediúnica de Florence para poder, através do que ela iria ser testada nos experimentos, uma forma dela resgatar os equívocos que ela teria praticado durante sua existência na Índia. Annie Owen não usava seu nome verdadeiro. Ela usava um pseudônimo. Seu pseudônimo, Kate King. Kate King, portanto, é o pseudônimo do espírito que se manifesta por Florence Cook, investigada por William Crookes. Ela se apresentava de maneira muito frequente e as suas materializações eram de uma riqueza impressionante. Florence era uma menina baixinha, bem miudinha, com cabelos anelados e muito escuros, quase negros, possuía um rosto sem muita beleza, era uma menina toda curtinha, dos dedos curtos, pescoço curto, ela tinha inclusive umas cicatrizes no pescoço e tinha uma saúde muito frágil. Nos períodos de inverno, ela tossia muito, os pulmões ficavam muito prejudicados e ela não conseguia produzir os fenômenos de maneira muito efetiva nos tempos de inverno. Nos tempos de verão, ela tinha mais saúde, os fenômenos se faziam mais pujantes. E como se apresentava Kate King? Se apresentava como uma mulher bela, bem mais alta do que Florence, bem mais alta. Os cabelos não eram encaracolados, eram lisos, dourados, como se fosse um castanho dourado. Ela tinha a pele bem mais branca do que a pele de Florence. As mãos eram mais finas e os dedos eram mais longos. Não havia semelhança física entre Kate King e Florence Cook, para que se pudesse dizer que uma seria uma espécie de duplo da outra. E as manifestações começaram a se dar, e na medida em que elas foram acontecendo, foi se dando um processo de integração entre Florence e Kate King.
ela começou a doar os fluidos de maneira mais voluntária e Kate King começou a se formar cada vez de forma mais completa. Ela, daí a um tempo, nos experimentos, já ficava praticamente toda completa, a menos dos pés. Ela se formava por inteiro, mas os pés não aconteciam. Ali na parte dos pés ficava meio esfumaçado, e tipo Gasparzinho, e a gente não enxergava os pés de Kate King. À medida que os experimentos foram avançando, Florence foi ficando cada vez mais hábil a realizar os fenômenos. Kate King passou a apresentar os pés. Depois ela começou a ter uma habilidade tão grande de se apresentar que era impressionante a nitidez com a qual ela materializava a Kate King para os presentes. Mas havia uma curiosidade. Nos tempos de inverno, quando Florence ficava doente, ela tinha menos capacidade de doação de fluido. E quando isso acontecia, Kate King vinha mais baixinha, não ficava alta, vinha mais baixa, mais feia, vinha sem muita definição, a pele não ficava lisa, ela ficava com a pele meio macilenta, falava menos, tinha menos interação com o público e as suas aparições eram mais curtas. No verão, as aparições eram o oposto disso. E isso foi chamando a atenção dos cientistas que percebiam especificamente a doação de fluido dela como sendo um fenômeno muito importante para a concepção desse trabalho como um todo. E aí, ela foi ganhando cada vez mais intimidade com o processo da materialização. Não são todos os espíritos materializados que falam. Boa parte deles não falam, gesticulam, mas não verbalizam. Alguns outros conseguem até falar, mas a voz é muito fraquinha, então você não consegue ouvir o que eles dizem, então eles vêm no ouvido e sussurram. E existem outros que vão no megafone e falam no megafone, aí todo mundo ouve. Então, em reuniões de materialização, ouve-se muito médiums de materialização com megafone, que é para o espírito ir lá e falar no megafone. Kate King falava normalmente. Não usava megafone, não falava no ouvido de ninguém, falava normalmente. A pujança dos fluidos de Florence eram impressionantes. E aí, ela foi cada vez mais ganhando intimidade com esse fenômeno. Cada vez mais ela tinha mais habilidade para fazer isso. Porém, as reuniões de materialização, elas ocorrem no escuro. Não na total escuridão, mas na semi-obscuridade. Apaga-se as luzes e se fica meio que na penumbra, porque, segundo os espíritos, os fluidos eles se queimam na presença da luz forte. No livro Afinal Quem Somos, há inclusive um relato de uma experiência em que isso teria acontecido. O espírito estava materializado, andando pela sala, no meio do salão, na semi-obscuridade, e o curioso que estava na reunião estava próximo da lâmpada, do interruptor. Quando o espírito passa perto dele, ele bate no interruptor e liga. E a luz invade a sala e surpreende o espírito materializado no meio do salão. Diz a literatura que o espírito se desintegrou, por assim dizer, muito rapidamente, como se fosse um foco de luz, e esse foco de luz se projetou instantaneamente na direção do médium, entrando no peito, na altura onde fica o coração. Um jato de luz se jogou em cima do rapaz, que bateu tão forte que a cadeira em que ele estava sentado caiu para trás e ele entrou em convulsão por conta do jato de energia. E romperam-se os lacres da reunião, todo mundo saiu correndo para tentar ajudar o rapaz, e o médico queria ajudá-lo, mas não conseguia, porque ele estava preso dentro da gaiola, e quem tinha as chaves começou a procurar a chave dos cadeados e não achava, e o rapaz convulsionando, até que abriram os cadeados, resgataram o médium da cadeira,
levaram o médium para o hospital e diz o livro, afinal, quem somos, que durante algumas semanas ele ficou com uma marca roxa no peito, na altura do impacto dos fluidos, indicando para nós que realmente os fluidos, eles não se dão bem à plena luz, eles têm dificuldade de se apresentar nessa circunstância. Então, Florence Cook produzia materializações de Kate King na escuridão, na semi-obscuridade, no meio da penumbra. E num dado dia, William Crookes disse para ela: eu gostaria de poder ver você a plena luz. É possível que a gente consiga um dia ver você a plena luz? E ela respondeu: hoje não. Hoje não. Mas eu vou me preparar para isso. No dia que eu estiver preparada, eu lhe aviso. Daí conta William Crookes que num dado dia em que a reunião estava acontecendo, ela disse para o pesquisador: hoje eu vim preparada para a plena luz. Quando você quiser, me avise que eu vou me permitir ser vista a plena luminosidade. E ele disse: vamos deixar para o final da reunião. E aí fizeram todos os experimentos que queriam fazer com ela, fizeram isso durante 5 anos, as reuniões com ela. Depois de ter experimentado com ela durante um tempo, bom, a reunião vai acabar, então agora vamos acender as luzes. E aí conta William Crookes que ela se encostou na parede, colocou a palma da mão na direção da parede e disse: pode acender as luzes que eu estou pronta. A imagem que se segue quando eu leio, parece que eu estou lendo a cena final do livro, do filme Os Caçadores da Arca Perdida. Para quem não gosta de filme, a cena final é a hora que eles abrem a arca e uma energia intensa acontece e derrete as pessoas como se fossem cera. E a descrição que está contida no que acontece com Kate King é muito parecida com o fenômeno que o Spielberg apresenta no filme Os Caçadores da Arca Perdida. O rosto começa a ficar macilento, depois começa a escorrer como se fosse cera, a pessoa vai como se derretendo por inteiro, os olhos vão caindo, caem para dentro, ficam só as órbitas, e aí ela vai derretendo progressivamente, o corpo depois cai sobre o chão, fica somente aquilo que seria a roupa, e a cabeça já praticamente toda derretida, depois a cabeça se derrete e tudo desaparece. Na reunião seguinte, ela disse: eu fiz isso porque você queria ver, mas eu quero lhe dizer que doeu demais fazer isso. Então, ela informa que teria sentido muita dor. E eu disse: puxa, mas seria tão importante ver você a plena luz? E ela diz: eu vou tentar ver se eu consigo me preparar para ficar mais visível à plena luz. E o pesquisador narra que, com o tempo, ela foi pedindo para que progressivamente as luzes fossem intensificadas. E ela vai, ao longo dos meses, conseguindo se apresentar cada vez mais forte, até que, conforme os relatos, ela consegue se apresentar à plena luz. E diz William Crookes: Kate King apresentava-se de tal maneira que quem entrasse no ambiente após a sua materialização não seria capaz de saber quem era o vivo e quem era o morto. Ela dançava, cantava, colocava os filhos de William Crookes no colo, contava história para eles. Ela tinha uma vida como se fosse, entre aspas, absolutamente normal. William Crookes chegou a tirar pedaços, cortes do cabelo dela para comparar com o cabelo de Florence Cook, percebendo a diferença até da grossura do fio. Tirou um pedaço da roupa dela, tirou amostras de sangue. Infelizmente, naquela época, a gente não tinha as características científicas que temos hoje, mas ele fez um experimento muito interessante com ela. Ele pegou água
e misturou óxido de cálcio na água, óxido de cálcio, cal, e disse para ela, sopra. E ela soprou naquela substância. O que acontece quando o gás carbônico se junta com óxido de cálcio? A gente, quando estudava química no ensino médio, fazia essa experiência. CaO mais CO2 é igual a CaCO3. Forma carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é uma substância pesada, densa, enquanto que o óxido de cálcio ele se dilui na água, a água fica leitosa. Quando você sopra, o gás carbônico reage com o óxido de cálcio, forma um sal e ele vai para o fundo daquela tigela. Aí fica a água limpa em cima e embaixo forma uma camada de uma substância pesada que fica no fundo. Limpa a água. Ela deixa de ficar leitosa, fica água pura e embaixo o precipitado de carbonato de cálcio. Tá, mas o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando ela soprava gás carbônico. Se ela soprava gás carbônico, ela estava respirando, ou seja, ela estava puxando oxigênio e soltando gás carbônico. Os seus pulmões tinham funcionalidade real. É muito louco isso. Ela estava como que viva. A densificação do perispírito permitia que os corpos, que os órgãos vitais dela estivessem funcionando como qualquer outro órgão vital de qualquer pessoa. Agora, nesse mês de abril, vai fazer 150 anos que William Crookes elaborou um relatório e entregou para a Rainha Vitória. Ele fez um relatório para ela. No relatório, ele escreve mais ou menos assim: eu fui designado por essa academia para investigar os fenômenos espíritas e provar que eles não existem. Eu fui para dizer que a mediunidade é uma farsa. Eu fui para dizer que a materialização é um engodo. Eu fui para dizer que o fenômeno espírita não é verdadeiro. Eu fui para dizer que existe apenas a matéria. Eu fui para dizer, e assim eu fui para dizer. Aí no final diz assim, mas eu concluí que tudo é verdade. Ele faz esse relatório e entrega para a Rainha Vitória. Ela recebeu essa informação de que existe vida após a morte. Depois de vários experimentos com Kate King, ocorre a última das aparições dela. Ela aparece e diz para Crookes, hoje é a minha última aparição. Eu não voltarei mais. O tempo de pesquisa já foi suficiente para resolver as culpas que eu trazia daquilo que eu fiz durante minha encarnação como N. Owen na Índia. Então, hoje é nossa despedida. Eu preciso de papel, porque eu vou fazer cartas para os que estão ausentes. Ela escreve cartas para as pessoas que ela tinha criado afeto e deixa as cartas para essas pessoas. Olha, isso aqui é a carta para fulano, essa carta para fulano. Deixa as cartas. Despede-se de todos os pesquisadores, despede-se de Crookes e diz, agora eu preciso me despedir de Florence. E aí eles entram no gabinete onde Florence está dormindo. Ela ficava desacordada quando Kate se materializava. Ela estava deitada num divã e William Crookes entra com um lampião na mão, junto com a taquígrafa. A taquígrafa vai pegando as anotações e Crookes vai relatando para ela o que está acontecendo. Então, Kate King entra na sala e vê a menina deitada. A essa altura, ela já tinha quase 20 anos. Havia se passado 5 anos. Se aproxima de Florence e acorda. Florence. Florence e a menina nada. Florence, acorde. Preciso falar com você. E a menina nada, desacordada. Aí ela dá 2 tapas na cara do médium. Pá, pá. Acorde. E aí, Florence? Oi, o que houve? Acorde. Preciso me despedir de você. Se despedir como?
se despedir, porque a partir da próxima semana, eu já não. Essa aqui é a nossa última sessão. Eu não irei aparecer mais. Não faça isso comigo. Você é minha melhor amiga. Aquela mesma jovem que não queria ceder os fluidos em 1870, em 1874, não está querendo que o espírito vá embora. Não faça isso comigo, você é minha melhor amiga. Não me deixe, que vai ser de mim sozinho, eu preciso de você. Não, você já cresceu. Você não é mais uma menina, você já é uma adulta, você tem 20 anos. Vamos, preciso me despedir de você. Não, não faça isso, por favor, Kate, não me deixe. Levante, precisamos nos despedir. Florence, então, se levanta do divã para falar com Kate, pedindo que ela fique. Quando ela se levanta, ela escorrega e cai do divã. Quando ela cai, Crux tenta segurar a garota com o lampião na mão, tenta segurar o médium, e aí a menina cai, ele segurando. Quando ele ajeita Florence, Kate King não estava mais na sala. Havia se desmaterializado. Nunca mais tivemos notícia dela. Nunca mais houve nenhuma informação de manifestação mediúnica de Kate King. Mas ela deixou um legado impressionante de comprovação da imortalidade da alma. Uma coisa indescritível. Porque os experimentos que Crookes fez é a documentação que a humanidade sempre questionou. Me dá um documento que prove que existe vida após a morte. O farto material de William Crookes. Mas não só ele, o material de Gabriel Delany, o material até mesmo de Leon Denis, que também investigou fenômenos científicos, ou de qualquer outro pesquisador da época, todos eles comprovaram pela legitimidade daquilo que estamos falando. Existem obras e mais obras do século XIX falando a respeito desses fenômenos. E esses fenômenos, eles aconteceram no século XIX e eles atravessam para o século XX. Nós temos grandes médios no século XX, como Ana Prado, em Belém do Pará, que faria várias reuniões de materialização, inclusive com a presença de Frederico Finer. Frederico Finer é o autor do livro Volteia, onde ele se intitula Irmão Jacó. Ele era um judeu muito rico, dono da RCA Victor, e muito próspero, e perde uma filha, chamada Raquel Finer. E aí ele decide ir atrás da filha dele. Como que eu vou fazer para me comunicar com a minha filha, que já faleceu? A esposa, chamada Esther, era enlouquecida pela filha e tinha uma dificuldade enorme de lidar com a desencarnação da menina. O pai, então, procurando um médium que pudesse servir a esse propósito, descobre que Belém do Pará, na década de 20, havia uma mulher chamada Ana Prado, que materializava espíritos. Ele sai do Rio de Janeiro e vem para Belém do Pará. Não era como hoje, que você pega um avião e no mesmo dia está no outro local. Lá era feita de barco, 30 dias para chegar no destino. E ele vem, chega em Belém, procura essa mulher e tenta estimulá-la para que ela faça as reuniões. Ela era católica, não tinha gosto pelo esse negócio, mas ele constrange, vai, vamos embora, por favor, me ajude, preciso, outras pessoas vão precisar. E ela, tá bem, vou fazer. E ela acaba fazendo as reuniões. Ela não deixa o catolicismo, continua católica, mas ela faz as reuniões mediúnicas durante aproximadamente 3 anos. Ela vai produzir esses fenômenos ali em Belém. Como não tinha um lugar, e ele era muito rico, ele compra uma casa para servir de local aonde as reuniões eram feitas. Essa casa fica na rua Oswaldo Cruz, número 45. Eu sei o endereço porque é o endereço da União Espírita Paraense hoje. Ele compra o prédio que no futuro a União Espírita Paraense, que é a Federativa do Pará, tem a sua sede histórica ali. Ela tem 2 sedes hoje, tem uma sede social, sede mais moderna, que fica na rua Castelo Branco, e tem a outra que é da Oswaldo Cruz. Nessa casa da Oswaldo Cruz era onde aconteciam as reuniões. E Raquel Figner, um dia se manifestou 2 vezes. Veio, falou com a mãe, beijou, abraçou, foi um momento muito emocionante em que esses fenômenos aconteciam. Só que diferente de Kate King, os espíritos que se manifestavam por Ana Prado não falavam. Então, Raquel Finer
beijava a mãe beijava, abraçava, mas falava muito pouco, falava no ouvidinho. O médium que dizia, ela está dizendo tal coisa, ela está falando isso assim, 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 mas o espírito mesmo não era de muito falar. E ela produz esses fenômenos incríveis durante esses 3 anos. Depois ela sofre um acidente doméstico, o fogão pega fogo na roupa dela, ela morre queimada. Então, Ana Prado tem uma importância muito grande também nesses fenômenos de materialização, já no comecinho do século XX. Vamos ter também Peixotinho, que é um outro médium muito importante de materialização no Brasil, e um médium de materialização pouco conhecido no Brasil, mas muito bom, chama-se Francisco Cândido Xavier. Ele era excelente de materialização, muito bom. Nos anos 30, ele fez muitas reuniões de materialização. Emmanuel se materializava. Emmanuel se materializava através de Chico. Ele fez muitas reuniões. Em uma das reuniões, conta-se que eles estavam no meio da reunião e, de repente, eram vários os espíritos materializados circulando entre as pessoas e, de repente, todas as entidades que estavam pararam e se voltaram para o local onde estava o médium, como se alguma coisa muito especial estivesse acontecendo. Aí eles se voltam e ficam numa atitude de reverência, como se algo muito singular fosse acontecer. De repente, começa a se formar uma nova entidade no meio de todas as outras. E quando essa entidade começa a se formar, os outros espíritos que estavam se curvam diante dele e começam a dizer: ministro, 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 e ficam abaixados. E surge então uma entidade com um cajado na mão, uma barba comprida branca. Bate o cajado e diz: eu sou Clarencio e tenho uma mensagem para vocês. Sim, Clarencio do nosso lar não é uma ficção, é uma pessoa. O ministro Clarencio veio materializar-se e trazer uma informação para os presentes. Emmanuel se materializaria várias vezes também, com aquele porte altivo daquele senador romano. E depois de muitas materializações ocorridas na década de 30, vai acontecer um fenômeno bem curioso. Emmanuel vai se materializar e vai dizer: basta! Já temos material suficiente para o convencimento de todos. O médium não está entre vós para fazer materializações, mas para materializar ideias, livros. Esses fenômenos não se repetirão. Não é objetivo nosso que ele seja apenas um médium voltado para as questões do fenômeno físico, mas ele veio para trazer notícias muito importantes para a transformação de todos aqueles que tiverem acesso ao que ele vai escrever. Então, a partir dali, essas reuniões deixam de acontecer e Chico vai cada vez mais se tornando mais pujante na sua capacidade psicográfica, principalmente, trazendo um contributo excepcional para o movimento espírita. Hoje, quando a gente fica observando esses momentos de hoje, a gente diz, puxa, mas o século XIX era fantástico, tinha tantos espíritos, tanta materialização, queria ter isso hoje, para poder sentir isso hoje. Mas esse movimento de materialização, ele aconteceu em função do instante histórico em que o espiritismo surgiu. Vamos lembrar lá do começo. Qual era o cenário de nascimento da doutrina espírita? O materialismo tomando conta de tudo. A ciência, se desamarrando da filosofia e da religião, estava disposta a esmagar com tudo aquilo que fosse religioso. Então era preciso que do próprio seio da ciência emergisse do coração da própria ciência a negação daquilo que a própria ciência queria impor. Então, os fenômenos de efeitos físicos eram os mais indicados para trazer o convencimento de que a morte não existia.
E entre os fenômenos de efeitos físicos, o de materialização é o mais cabal fenômeno que se pode imaginar. Então, naquela época, era necessário esse tipo de tratamento de choque para que as verdades espíritas rasgassem o pensamento materialista positivista que estava acontecendo naquele período e apresentasse dentro da própria ciência os seus próprios pesquisadores se curvando diante da realidade mortal. Só que hoje esse não é o principal elemento para convencimento. Nós já temos suficientes elementos para saber que essa estratégia hoje não seria a que traria melhores resultados. Nós já somos conhecedores de que o fenômeno convence, mas ele não converte. Nós já somos sabedores de que as verdades espirituais que sinalizam para nós fenômenos impressionantes parecem não sensibilizar as nossas almas. Hoje, no século XX, nós possuímos um outro tipo de fenômeno muito forte e que, de certa maneira, é uma comprovação científica, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um elemento consolador. São as chamadas cartas consoladoras, em que médiuns recebem cartas de parentes com informações que seriam impossíveis o médium acessar. Quando os parentes perdem seus entes queridos e vão até um médium e recebem uma carta: estou com a vovó Cotinha e a minha tia Zuzu. Não se preocupe com a Camila, porque o que está acontecendo com ela eu estou sabendo. Tenham paciência. O problema do acidente foi minha culpa. Fui eu que não vi a chuva e atravessei o sinal fechado. Não culpem o motorista. Ele não foi responsável por nada. Como que um médium poderia ter acesso a esse conjunto de informações que não estaria disponibilizado em lugar nenhum? Não teria como ninguém saber disso? Chico recebeu centenas, milhares de cartas consoladoras para inúmeras famílias. Do mesmo jeito que no século XIX as materializações eram a evidência da continuidade da vida, no século XX o fenômeno de evidência passam a ser as cartas consoladoras. É um passo na direção do consolo e o abandono do estéril fenômeno de materialização que foi comprovadamente visto que não converte as pessoas. Porque muitos viram os fenômenos de materialização, mas não perceberam a grandeza que ele possuía. Os próprios pesquisadores da época de Kardec não entenderam o propósito dos próprios fenômenos que eles investigavam. É doído dizer, mas Alexander Aksakov, Ernesto Bozano, César Lombroso, Gustave Gelley, Camille Flammarion, Gabriel Delany, que era discípulo direto de Jesus, William Crookes, que ficou 5 anos com Kate King, Coronel de Rochas, Alfred Russel Wallace, meu Deus, Arthur Conan Doyle, tantos outros pesquisadores, tantos outros, só estudaram o fenômeno e não perceberam o que aquilo significava. Diferentemente de Leon Denis e de Allan Kardec, que observando o fenômeno disseram, mas isso é muito grave para a humanidade. Porque se for verdade que a alma não morre, que existe vida após a morte, e se é possível perceber que algumas almas estão felizes do lado de lá e outras estão infelizes, como devem viver os homens para serem felizes como espíritos? Essa pergunta é que move a obra de Kardec. Como devem viver os homens para que sejam espíritos felizes? Ele, então, de posse desse material extraordinário, ele não se perde. Você pode pegar a obra de Kardec, ele não se perde nas minudências da comprovação científica do fenômeno. Ele dá o fenômeno como conhecido. Ele dá o fenômeno como que sabido. No próprio livro dos médiuns, ele estuda mais
o mecanismo do fenômeno do que uma tentativa de dizer é verdade, sim, existe vida após a morte. Ele gasta um capítulo, que é o primeiro capítulo, há espíritos. Depois desse capítulo, a discussão é o fenômeno, como que ele acontece. Ele dá como verdadeiro e não está preocupado com as comprovações tão técnicas das coisas. Disso os outros cuidam. Ele vai desdobrar um edifício doutrinário extraordinário ao perceber as consequências morais para o homem do conhecimento que ele estava tendo a posse. A partir do momento em que ele descobre que existe a imortalidade, que a sorte dos espíritos depende de sua conduta, ele traça um código moral que revoluciona a visão do homem, porque é nós entendermos por que as religiões falaram tudo que falaram. Por que as religiões diziam isso? Agora eu entendi. Por que todas falam a mesma coisa? Agora eu entendi. Por que todo lugar teve religião? Agora eu entendi. Por que todo mundo sempre disse a mesma coisa? Que existe uma alma, que existe Deus, que existe um código, que existe vida no mundo espiritual, que haverá um julgamento, que os bons vão para um lugar bom e os maus para um lugar ruim. Por que todo mundo diz a mesma coisa? Porque promana da mesma fonte. Só que as religiões apresentavam as suas verdades como revelações calçadas apenas no sentimento, nos fenômenos mediúnicos, sem o calço da ciência. Kardec resgata tudo isso e, no final do seu trabalho, ele vai comprovar tudo o que as religiões diziam. Olha, eles tinham razão no que eles falavam. Faz sentido tudo isso. E mais do que dar razão, ele justifica por que o bem é a solução ideal para a felicidade do homem. Portanto, nessas nossas reflexões dos nossos dias, em que nós temos a oportunidade de revisitar essas experiências do século XIX e perceber a grandiosidade que elas possuem, nós não podemos esquecer que esses trabalhos foram grandes, mas o trabalho de Kardec é majestoso. Porque se todos esses pesquisadores tivessem feito o que fizeram, e Kardec não tivesse escrito, muito provavelmente, nós não estaríamos aqui conversando. Porque os trabalhos que eles produziram estariam nas enciclopédias, nas faculdades, nos ambientes acadêmicos, nas frias prateleiras das estantes cientificistas, mas nós não estaríamos contaminados desse propósito de entendermos o objetivo das nossas existências, de compreendermos o propósito da vida, para que as nossas possibilidades de relacionamento do homem com outro homem, do homem com Deus e do homem consigo mesmo, tivessem os desdobramentos que nós conseguimos alcançar. Então, se grandes foram os experimentos do século XIX, magistrais, majestosas são as contribuições de Allan Kardec, porque a partir dessa releitura, nós podemos entender a vida por outro aspecto, transformar as nossas vidas, dar sentido a tudo que foi semeado na história da humanidade, nos tornarmos espíritos despertos, ainda na carne, lúcidos, quando ainda investimos um corpo de carne, e muito mais significativamente ainda, recebermos essa mensagem num período de tanta dor, de tanto sofrimento na humanidade, para que tenhamos a chave na nossa mão. A chave do entendimento mais profundo, para que a gente possa abrir as portas das nossas consciências. É a partir do entendimento que o Espiritismo nos oferece que as portas que estão lacradas do nosso eu, os porões da nossa consciência, os espaços que nós nunca acessamos do nosso eu mais profundo e que nós não temos coragem de abrir, hoje com a mensagem espírita, eu tenho a chave para abrir a comporta e entender o meu drama familiar, para entender a família que eu tenho,
para compreender as minhas condições orgânicas, para compreender por que tenho o corpo que tenho. Através dessa interpretação dos fenômenos espíritas que Allan Kardec pôde fazer, eu entendo hoje a razão das minhas lágrimas. Eu consigo entender a minha história afetiva, porque tenho tanta carência de amor, porque tenho tantas fragilidades emocionais, porque minha vida social é marcada por tantos dissabores e porque minhas condições econômicas não são aquelas que eu gostaria de ter. Sim, conhecer da mediunidade foi muito importante. Termos mais de 80 pesquisadores confirmando a imortalidade foi essencial para que essa verdade não morresse. Mas foi de uma condição absurdamente fundamental que nós tivéssemos apenas um, enquanto eu tenho 80 do outro lado. 80 pesquisadores não fizeram o trabalho que um homem fez. Porque tudo que fazemos hoje em termos de doutrina espírita não está fundamentalmente calçado na pesquisa dos 80 que tiveram a chance de investigar, mas na pesquisa de um único homem. Assim como Kardec pôde escrever uma nova história e apresentar um novo cenário para uma humanidade como um todo, nós, a nosso turno, sendo um indivíduo, podemos não mudar a história do mundo, mas podemos ser suficientes para mudar a história das nossas famílias. Nós talvez não consigamos alterar a história do nosso bairro, nem da nossa cidade, mas a nossa capacidade de entender a vida pode trazer o bálsamo para que a gente consiga cicatrizar feridas familiares. Entender a relação pela qual as pessoas hoje se dão do jeito que se dão. Compreender os nossos filhos, tirar o véu da imortalidade das nossas vistas e conseguir enxergar a lei de causa e efeito e a reencarnação. Por que eles aportaram no nosso lar? Por que eu soluço de solidão? Por que minha alma não encontra o amor da sua vida? Através do conhecimento que o Espiritismo nos ofereceu, um homem só pode trazer para nós o dom de mudarmos a nós mesmos, a transformarmos o íntimo do nosso coração e transformarmos também, se nós assim pudermos, aqueles que estão em nosso derredor. Não que a nossa missão seja salvar os outros, mas porque o meu entendimento imortal da vida pode, de alguma forma, ajudar os meus familiares a se libertarem, dando sentido à frase de Paulo de Tarso nas suas epístolas, quando dizia: se tu conheceres ao Senhor Jesus, serás salvo, tu e tua casa. Usemos o recurso que a gente tem da doutrina para salvar a nós mesmos e, quem sabe, conseguirmos de alguma forma influenciar aqueles que dividem o mesmo teto conosco. Querido Senhor das nossas vidas, que por acréscimo da tua misericórdia, nos arrancaste da escuridão das nossas descrenças, nos oferecendo as provas incontestes que o Espiritismo abraça, a fim de que, através delas, nos convencêssemos de maneira indelével da continuidade da vida, da existência do espírito e da imortalidade da alma. Senhor, que por acréscimo da tua misericórdia infinita, rasgaste a couraça dura das nossas condições de indiferença para nos oportunizar a percepção do mundo espiritual, para que nós nos sensibilizássemos diante da necessidade da mudança. É por isso, Senhor, que nos reunimos em prece para te agradecer profundamente as luzes infinitas que depositaste nas nossas mãos.
as oportunidades sem par que tu nos concedeste, para que pudéssemos sempre trilhar o bom caminho e pudéssemos fazer as melhores opções diante dos dramas que a vida nos apresentou. Por essas razões, nós comparecemos diante de ti para te agradecer por todas essas luzes que depositaste ao longo da nossa jornada, para que através delas nós conseguíssemos efetivamente fazermos as opções que nunca fizemos, tomarmos as decisões que nunca tomamos e promovermos em nós a transformação que tu aguardavas há séculos para que fizéssemos. A mensagem espírita quebrou a armadura de indiferença que nós trazíamos. Descerrou diante dos nossos olhos a imortalidade extraordinária. E mais do que isso, iluminou as nossas almas com o propósito do amor. Ó Senhor, não temos como te ser gratos do que fizeste por nós, porque havia muitas outros espíritos mais capazes do que nós, mas tu nos escolheste para que fôssemos portadores dessa mensagem, para que pudéssemos ter contato com essas verdades imorredoras que desalgemaram os nossos corações e nos oportunizaram rumos novos. É por esse investimento que tu fizeste que hoje nós apenas estamos diante de ti, para te rogar que nós consigamos te ser gratos, que tu nos ajudes a sermos gratos a ti, por nos haveres arrancado da escuridão do nosso egoísmo e nos trazido para as luzes do Consolador, para as bênçãos da imortalidade e pela chance indescritível do contato com a espiritualidade, ainda mesmo estando na carne. Por todas essas coisas, nós te agradecemos profundamente e te rogamos que tu nos ajudes a que consigamos corresponder a tudo isso, que consigamos ser dignos de tudo isso que tu nos ofereceste, para que as nossas vidas sejam, de alguma forma, um processo de gratidão, um momento de despertar das nossas almas, em decorrência de tudo que tu fizeste por nós, Senhor. Nada mais te podemos pedir, porque tu já nos ofereceste o tesouro mais precioso que tinhas. Não nos interessa a riqueza do corpo, não nos interessa a riqueza das moedas, não nos interessa os lários faustosos, não nos valem mais os favores da terra, porque tu nos concedeste a maior das riquezas que poderíamos esperar. É por isso que te agradecemos do fundo dos nossos corações e te pedimos que tu nos abençoes e nos tornes dignos de tudo isso que por nós fizeste. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa nossos corações e nos torna efetivamente espíritos capazes de viver no mundo e de te retribuir tudo que fizeste pelas nossas almas.